Muito obrigado pela oportunidade também de partilharmos essa nossa história, esse nosso sonho. Eu e o Valdemar somos apaixonados por natureza e por desportos de natureza. O Valdemar, ao longo da sua vida, fez imenso montanhismo e eu fui-me dedicando mais ao pedestrianismo. Mas ambos têm em comum este contacto com a natureza. Natureza, plantas aromáticas, fomos escolhendo, fomos trazendo para casa, fomos secando, fomos misturando, fomos dando a provar, fomos cozinhando e efetivamente saiu daí a ideia de que conseguíamos fazer algo diferente daquilo que encontrávamos nas melhores mercearias gourmet ou nas ervanárias, porque efetivamente eram plantas do nosso território, plantas que nós íamos escolhendo de acordo com aquilo que íamos praticando, nomeadamente desportos de natureza. Juntamente a isto, somos apaixonados também por gastronomia tradicional portuguesa, então muitas das vezes no nosso almoço ou nos nossos jantares o Valdemar optava por uma solução à volta do vinho, esta harmonização com o vinho, e eu começava a levar as nossas plantas, que depois harmonizava também muito bem com os pratos mais diversos, que passavam desde um ganho assado ou uma lampreia, ou seja, pratos bem portugueses. O que é certo é que ao final do dia o Valdemar ainda estava a fazer a digestão, não se sentia muito bem e eu com as infusões efetivamente já estava muito bem, porque as infusões têm essa capacidade de nos ajudar também a fazer a digestão. Progressivamente fomos fazendo estas misturas, o Valdemar também foi experimentando. Podemos dizer que a história da Infusões com História passa acima de tudo por isto, ou seja, por desportos de natureza, pela ligação à natureza, ao nosso território do norte de Portugal e também aos vários eventos e momentos gastronómicos que tanto apreciamos e que eu também tanto aprendi com o Valdemar a descobrir. Portanto, vocês já eram amigos antes? Sim, já nos conhecemos há uns largos anos. Este conhecimento nasce da ligação do filho mais velho do Valdemar, que tive o prazer de conhecer há uns anos esta parte, e depois, por sua vez, o Valdemar e a restante família. Ou seja, a ligação traz-nos desde esse tempo. O chá é uma coisa muito comum em Portugal? As pessoas tomarem o seu chá? É, claramente que sim. Nós temos esta visão e há essa história que também procuramos recuperá-la, de que as plantas aromáticas medicinais, os chás, as infusões, as tisanas, como queiramos chamar, que são coisas distintas, mas podemos chamá-las assim de uma forma macro, faziam parte da casa dos nossos bisavós, dos nossos pais, dos nossos avós. Era usual em Mesaldeia as pessoas terem um cantinho com cidreira, com hortelã, com tomilhos, com muitas outras plantas. Logo podemos dizer que sim, é usual. E está cada vez mais na moda. As pessoas interessam-se cada vez mais por não só aquilo que é nosso, mas aquilo que é natural, aquilo que é biológico e, acima de tudo, recuperar aquilo que são os aromas portugueses, genuinamente portugueses, que é esse o posicionamento em Infusões com História. Não, muito bem. Eu lembro-me... Desculpa, podes contar. Eu lembro-me quando era pequenina, né? Quando nós tínhamos qualquer coisa, a minha mãe e os meus avós diziam sempre: tenho aqui um chá que te vai fazer bem. Não é? Portanto, faz mesmo parte de nós, não é? Sem Portanto, dúvida. já essa prática era muito comum, conforme estava a dizer. E aí temos um misto de duas situações distintas. Efetivamente, as plantas têm essa capacidade, mas o efeito da comunicação, quando não estamos tão bem e alguém nos dá uma solução milagrosa, também ajuda. Ou seja, estas lendas, estes usos que dávamos a determinadas plantas, têm também um forte impacto. Vamos dizer que é um efeito placebo, mas muitas vezes corresponde ao real efeito que a planta tem no nosso bem-estar ou no tratamento de uma determinada mazela ou algo do género. Mas esta história, esta lenda, é uma coisa incrível que de região para região as plantas tinham utilizações distintas. E nós, como é óbvio, trabalhamos aquilo que é a nossa região, alavancado naquilo que é o know-how da nossa consultora, a professora doutora Ana Maria Carvalho, tem imensa investigação em plantas aromáticas medicinais, mas todos nós trazemos estas ideias de casa, da nossa avó, da nossa bisavó, da nossa mãe. A erva cidreira tinha uma determinada finalidade, as barbas de milho tinham outra finalidade, a hortelã outra finalidade, isso é giríssimo, recuperar. Sim, eu quando era miúdo também aconteceu-me isso, né? Está-me a doer a barriga, dói-me isto, dói-me aquilo. Dava-me um certo chá, passado um pouco de tempo, passava. E eu achava interessante como é que os nossos antigos, né? Os nossos avós e até tios e assim, sabiam, tinham esse conhecimento todo. Eu falei, mas caramba, isso não se aprende na escola, como é que eles têm esse conhecimento? É muito interessante. O Infusões de História é com história, não é? Com Infusões história. com história. Existe há quanto tempo já? 2017. 2017. Começámos em 2017. Mas em 2019 vocês tiveram aquele... Exato, o boom. O boom pela Europa. Começamos a ter alguns contactos a nível europeu e estamos a internacionalizar-nos no ano 2020 já.
Nenhum dos Com o senhores projeto. trabalhava neste ramo, pois não? Foi algo que foram descobrindo, não é? Acabou por ser uma descoberta por vocês, ao mesmo tempo que iam produzindo, iam aprendendo, não é verdade? Sim. Sim, eu trabalho na contabilidade, sempre trabalhei como contabilista, tenho um gabinete próprio, onde tenho funcionárias, mas foi o Miguel que me arrastou, no fundo, para estas plantas. Eu era um cético, digamos, porque comer uma lampreia e não beber vinho não tinha piada nenhuma, achava eu, mas o que é certo é que comendo lampreia e havendo uma infusão, a digestão faz muito mais fácil. O cabrito, carnes fortes, pratos fortes, é excelente. Eu não A quis dizer digestão. nada, mas eu realmente parecia que o Miguel tinha cara de quem tinha puxado para este projeto. Exatamente. Claro. Mas valeu a pena, não é Não, verdade? portanto, ele é que é o chefe. Ele é que é o chefe. Muito bem. Portanto, Exatamente. uma infusão, desculpa, uma infusão numa refeição, aconselham vivamente. Sim, nós neste curto espaço de tempo, nesta curtíssima experiência, temos-nos especializado em fazer pairings, ou seja, todos nós conhecemos os pairings dos vinhos, entretanto surgiram pairings de cervejas ou até mesmo de gin. Nós propomos pairings de infusões. Restaurantes, independentemente de terem estrela Michelin ou não terem estrela Michelin, fazer um pairing entre um determinado prato e uma determinada infusão e a harmonização entre ambos é uma coisa incrível. Acima de tudo, remete para os aromas, para a sensibilidade e por esta viagem no tempo. E nós temos feito isso em variedíssimos restaurantes, quase sempre na região norte de Portugal, que é onde nós mais estamos enraizados e mais intervimos, mas é muito, muito interessante. E acaba por ser uma boa experiência porque, lá está, como o Sr. Valdemar falou, uma pessoa não pensa muito nisso. Estou a comer aqui um prato de lampreia, não beber aqui um copinho de vinho. Mas há maridagens perfeitas. Há chefes que têm conseguido uma maridagem entre a comida e a infusão espetacular. E há gente que são céticos também, que nunca provaram e dizem, realmente isto é totalmente diferente. Porque a infusão, mesmo no verão, fria, combina bem com a comida. Portanto fazemos a infusão, se conseguimos obter os melhores sabores, os melhores aromas sendo quente, mas deixamos arrefecer, colocamos no frigorífico e quando for fazer a refeição, servimos. Portanto, e no verão, comer um cabrito ou um anho assado como na zona de Baião, na zona de Gondar, na zona de Amarante, portanto temos aí um manancial de possibilidades com as nossas infusões. Espetacular. E onde é que é produzido todo este material que vocês trazem aqui ao nosso estúdio? Essa é uma pergunta interessantíssima que nós gostamos particularmente de responder. As nossas infusões são produzidas nos territórios que nós representamos. Em infusões com história, para se diferenciar, juntamente com a sua consultora, a professora doutora Ana Maria Carvalho, estuda as plantas de cada um dos territórios. Nós começamos pelo território da Rota do Românico, que toca os vales do Rio Sousa e Tâmega e parte do Douro. Então, a professora doutora Ana Maria Carvalho estudou as plantas desse território, identificou aquelas que são mais representativas e com essas plantas nós fazemos misturas, restamos e comercializamos. Fizemos exatamente o mesmo processo no Douro. E onde é que são produzidas as plantas? As plantas nascem de uma forma autóctone porque são representativas desse mesmo território. A grande maioria delas são colhidas e depois são-nos entregues pelas pessoas das aldeias e dos vales, que também é o nosso intuito valorizar e estimular a economia local. Aquelas que não existem em quantidade suficiente ou que por algum motivo já não existem de uma forma autóctone, são produzidas por um parceiro nosso que tem a mesma certificadora que nós e que tem 30 anos de experiência, que depois serve para alimentar aquilo que são as nossas marcas, as nossas misturas. A infusões com história não tem propriamente dito terreno, ou seja, representa todo o território dos territórios onde nós operamos. Exatamente. No Douro já vamos ter plantas como os tomilhos, os orégãos, a folha de oliveira, a folha de videira. No Românico temos a carqueja, a urso, a cidreira, a prunela. De território para território trabalhamos aqui um conjunto de plantas distintos, sem ter 1 metro quadrado de terreno propriamente dito, mas temos toda a imensidão de serras e vales que são incríveis e que nós também procuramos representar. É muito interessante. Nós temos um país lindíssimo. Por isso, olha, o nosso Portugal é muito bonito. Muito. O resto do mundo também tem os seus encantos. Sim, porque eu sei que você está aí e diz, mas eu não estou em Portugal, o meu país onde eu estou também é bonito. É sim, senhor, e é muito lindo. Mas o nosso Portugal aqui tem coisas lindíssimas e tudo isto que é feito aqui no Infusões com História é feito com ervas e plantas 100% portugueses. Portanto, é lindo, é maravilhoso este projeto, saber que nós podemos valorizar aquilo que nós temos. Sim. Não é? E você pensa, então e nós estamos a falar de quê? Infusões.
com história. Tem Exatamente. que ter história. De não é? certeza que A no história início do faz toda a programa estavam a diferença. pensar vai ser um assunto simples, afinal revela muito mais coisas do que a gente pensa, não É é verdade? verdade. E só aqui uma questão. Uma pessoa que esteja a assistir agora ao programa e diga assim, mas há sim a diferença é tão significativa entre o produto que trazem aqui ao estúdio do que eu ir a um supermercado e comprar um chá dessas marcas que se adquire facilmente, é bem diferente, não tem nada a ver. Deixem dizer-vos que em Portugal existem produtores incríveis que fazem produtos de elevadíssima excelência. Isso é inquestionável. E sendo um produto made in Portugal, com certificação bio, a probabilidade de ter algo de diferenciador é grande. O que é que nós vamos trazer aqui de distinto? As misturas, porque nós não vendemos monoplantas, ou seja, nós não vendemos só planta A. Nós vendemos a mistura da planta A com a planta B, com a planta C, muitas vezes com a planta D, e essa mistura, a forma como foi trabalhada de forma harmoniosa, para ser consumida em infusão quente ou fria, é que é diferenciadora. Ou seja, trabalhamos a história do território, trabalhamos as plantas de um território e a harmonização de um conjunto de plantas. Isso é que efetivamente é diferenciador. Na grande maioria dos casos, nós vamos a um supermercado, ou vamos a uma mercearia gourmet, ou vamos a um outro espaço e vamos encontrar, em cima de tudo, monoplantas. Vamos encontrar um lote de camomila, um lote de cidreira, um lote de hortelã comum. Encontrar uma infusão de mate, como é o nosso caso, uma das nossas muitas marcas listadas, é que é diferenciador. Isso é que surpreende as pessoas do ponto de vista dos aromas, dos sabores, até mesmo da cor, porque vamos dar este toque também de magia. Sim, porque nós gostamos, há pessoas que gostam de um chá só, não é? Pronto. Mas há outras pessoas, tipo eu, não é? Que adoro chá e gosto de fazer misturas. Portanto, vocês já têm essa preparação, que era exatamente Sim. aquilo que estava a dizer, Sim, não é? claramente. Que depois fica espetacular. Às vezes não é do agrado de todos. Por exemplo, os meus não gostam, dizem logo, pronto, lá tu puseste não sei quantos chás aí dentro. Mas pronto. Mas eu acho que é importante nós também percebermos que a junção dos chás também é bom. É diferenciador. Vamos remeter para o mundo dos vinhos. O mundo dos vinhos fez este caminho durante muitos anos. Houve um período da comercialização dos vinhos em que se trabalhavam muito as monocastas, a Touriga Nacional, a Touriga Franca. E a partir de uma determinada altura começaram-se a trabalhar os blends, as reservas, as misturas. Nós estamos nesse posicionamento dos blends, das misturas, das reservas. Isso é que efetivamente é distinto, não só pela mistura, como também pelo território de onde são provenientes as plantas. E como é que tem sido o feedback das pessoas que têm adquirido estes produtos do Infusões com História? Quando tomam a experiência e é sempre positiva. Nunca tivemos uma pessoa que dissesse. Agora, a preferência, digamos, logicamente que a infusão do mato é que é mais... é a nossa marca, no fundo, é que as pessoas aderem mais, a infusão que é do românico, mas cada vez vão experimentando outras infusões e vão se adaptando. E estranham a princípio e depois entranha-se, digamos. Mas o feedback tem sido ótimo. Tem sido bom. Mas, lá está, em 2019 estávamos a falar há bocadinho que foi o vosso boom. Isto começou em 2016. 2017. 2017, peço desculpa. Então, isto começou em 2017. Foi, assim, uma altura de muita aprendizagem, não foi? Tiveram que investir muito no know-how, em fazer as coisas, não é verdade? Sim, para chegar ao nível onde estão hoje. Certificação, por muitos processos Deu muito burocráticos. trabalho isso, não foi? Muitos processos burocráticos. E o Miguel pode explicar melhor o que é que passou com a professora Ana Maria Carvalho, com deslocações para Bragança, estudos, troca de e-mails, foi tudo muito complicado. Até fazemos as misturas, fazemos provas, testes laboratoriais, fazer as fichas técnicas, foi tudo uma aprendizagem.